2 de março de 2025, Hollywood. Todo o Brasil vai estar de olho na maior premiação mundial do cinema, o Oscar. E não é à toa. Fernanda Torres e o filme Eu Ainda Estou Aqui disputam 13 estatuetas. Mas quem realmente vai brilhar é Eunice Paiva, a mulher que é retratada de forma inesquecível por Fernanda e que merece ter sua vida contada. Eu sou Beto Ribeiro e este é o super especial Caso Comentado e Dica de Filme. Olá, sejamos todos... Opa, quase caí aqui. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais, se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Deixe você venha comigo até o final desta conversa, que muita gente tem pedido para eu falar sobre o filme Eu Ainda Estou Aqui. Eu não tinha a menor dúvida de que o filme é de excelência inquestionável, uma vez que você tem o elenco que tem, a direção que tem, os produtores que tem, mas também, quando você chega ao Oscar, aí você não tem mais o que discutir, né? Porque ali é a tal da meritocracia. Então, se chegamos lá, na terra do Tio Sam, é porque o filme tem relevância, inclusive, de qualidade técnica, de história e de tudo mais. Eu conheço a história da Eunice Paiva, do Rubens Paiva, até por conta do Marcelo Rubens Paiva, que é um autor, um escritor que eu admiro muito desde o começo da minha adolescência. Feliz Ano Velho eu tenho uma lembrança de Feliz Ano Velho ser o primeiro livro que eu compro porque eu quero ler. Eu venho de um colégio que obrigava a gente a ler muito, pelo menos acho que eram 1 ou 2 livros por bimestre, e isso fez bem para mim, eu passei a gostar de leitura. Para outras pessoas isso ficou enfadonho e muita gente se afastou da leitura. A obrigação às vezes é um problema. A obrigação, aliás, eu não gosto dela como parte da vida. No caso, eu me lembro do Feliz Ano Velho ter sido um dos primeiros livros que se não foi o primeiro, porque o livro é lançado em 82, e eu lembro de ler ele em 85, 86. E eu me toquei muito com a história do Marcelo Rubens Paiva, apesar de ele já ter falado várias vezes que não é um livro autobiográfico, mas foi um livro muito falado. Então eu tenho um carinho de lembrar de uma época em função do livro, em função do Marcelo Rubens Paiva, de ter me dado aquelas horas de leitura e de entender a vida do outro. Então, assim, o próprio universo do Rubens Paiva, eu gosto muito de história, e esse é um tema que eu pensei muito se eu falava ou não, se ia trazer aqui como comentado ou não, porque quem me assiste sabe que eu não gosto de falar sobre política. Não que eu não entenda de política, não que eu não me interesse pelo assunto, mas pelo contrário, a política faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. É que nós vivemos tempos muito difíceis, tempos bicudos, onde as pessoas brigam por outras pessoas, e não por ideais e nem por pensamentos, e não se argumenta, não se conversa, não se discute, apenas se briga. E eu não gosto de briga, eu realmente... Olha, sinceramente, é uma coisa assim, vai ficando velho, coisa que eu menos quero. É perda de tempo, é perda de energia, é perda de saúde, é perda de mente, é perda de tudo, principalmente de tempo, e o tempo é uma coisa muito escassa hoje em dia. Então, o que eu quero te propor aqui, quando eu assisti ao filme, eu ainda não terminei de ler o livro, eu queria ter lido todo o livro para poder ver o filme, mas por conta do tempo mesmo, acabei indo assistir. E eu saí fascinado pela história de uma mãe, fascinado pela história de uma mulher, fascinado pelo momento histórico em que o país vivia lá na década de 1970, então a minha proposta aqui é que a gente não entre em atrito, se é direita, esquerda. Gente, eu vou começar do zero aqui, a minha opinião, apenas. Eu não gosto de ditadura, seja de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. Eu prefiro conviver democraticamente num ambiente que eu não tenha votado na pessoa que lá está, mas ela foi escolhida por todos, e conviver, porque os diferentes é necessário, a gente tem que conviver com diferentes. Eu não gosto, e eu acho que quando se fala de tortura como instrumento de poder, instrumento de justiça, entre muitas aspas, eu também não tolero, seja de direita, esquerda, de cima, de baixo. Tortura não pode ser aceita por ninguém, por absolutamente ninguém. É o pior do desumano.
Porque o torturador nada mais é do que um sádico. E você dá para um sádico o poder de ele ser e exercer o que ele gosta, ele vai exercer tudo o que ele mais quer. Principalmente o seu podre e destruidor poder em cima de alguém que está subjugado, porque a ele foi dado a chancela de que ele ou ela pode ir lá e destruir as pessoas. Então, a partir desse princípio, que eu realmente... mas não é porque foi... Que nem eu ouvi de pessoas falando na época do caso Evandro, quando o grande Ivan Mizanzuki trouxe o caso Evandro e colocou no mundo a história toda daqueles 7 inocentes colocados como bruxos e bruxas de Guaratuba. E eu ouvi gente falando, não é porque ele foi torturado que ele não falou a verdade. Não. Mesmo se verdade tivesse falado. Você não tira, você não extrai a verdade da tortura. Porque o torturador, ele faz você falar o que você quiser, o que ele quiser. Então, você não pode aceitar a tortura. Ninguém pode, gente, pelo amor de Deus. Não vamos, a gente fala de crime, a gente fala de morte, a gente fala de dor, a gente fala de tristeza, a gente fala de saudade, a gente fala de justiça aqui dentro do canal. Então, eu fiz todo esse preâmbulo inicial porque eu não quero, de verdade, que se entre, principalmente em comentários, isso, aquilo, blá, 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 numa discussão de que foi bom na ditadura, não foi bom na ditadura. Olha, sinceramente, a minha opinião política das pessoas, eu vou dizer bem claramente, a mim não interessa. Eu não converso mais sobre política nem da minha família. Então, sinceramente, não é aqui o fórum. Aqui eu vou falar sobre um filme que vai mostrar, que vai abrir as portas do que pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer estrutura cultural, de qualquer nicho da sociedade. O que é o ainda mais assustador, e o mais importante, para que todo mundo se perceba, uma possível vítima. Depois de tudo isso, tentar pegar meu óculos que eu deixei longe, depois de tudo isso, eu não vou... gente, não é questão de spoiler, é história, é um filme baseado na realidade. Inclusive, assisti a ótima entrevista que o Marcelo Rubens Paiva deu no Roda Viva, onde ele fala claramente que todas as cenas que a gente vê no filme foram extremamente detalhistas no que aconteceu naquele período. Então a gente vai ver momentos que podem se estranhar, a gente tem um imaginário, né, principalmente naquele tipo de família que eu vou trazer agora, como agiram os agentes da ditadura militar, que até então era exercida no país, que começou em 1964, terminou em 1985, 21 anos de ditaduras com 5 presidentes militares, ditadores, e como você fica, você entrar na casa de alguém, né, vai revirar e vai jogar tudo pro alto, vai bater. Não, principalmente ali onde eles moravam, eles são inteligentes. O torturador, o sádico é muito inteligente, ele não vai fazer o mal na frente de quem pode denunciá-lo, inclusive. Porque até mesmo em ditaduras, você cria regras e normas. E nenhuma coloca a ditadura, a tortura como ferramenta. Então, tudo que se foi feito durante os governos militares, se utilizando do DOPS e do DOI-CODE, que eram, não vou entrar muito nisso, que eram duas formas de poder paralelo, tanto civil quanto militar, para caçar comunistas, aquilo, eram grupos escondidos do Estado. Existia um Estado dentro dali. Então, a ditadura também, para TSP, porque ninguém aguenta, né? No caso, aqui, vamos começar pelo... Eu vou me embronhar muito com o filme, tá? O filme é o Ainda Estou Aqui, que está concorrendo a 3 Oscars, Oscars de melhor filme, agora dito, de língua estrangeira. Eu acho que é isso, porque agora é filme de internacional. Eles mudam os termos, eu não entendo muito bem por quê. Mas ok, então, tá melhor filme, para mim, a época era agora internacional, sei lá o que. E a Fernanda Torres como atriz. Se o filme sair com as 3 estatuetas, é merecidíssimo. Eu já assisti a quase todos, eu estou trazendo eventualmente aqui, mais no Dica de Séries Flash, os filmes de Oscar. Até porque eu acho que é bom, porque todos eles falam do comportamento humano, que é o que o canal tem como cerne máximo mesmo. De tudo que eu assisti, de todas as atrizes,
A Fernanda Torres é a que, por mérito, é dela. Ela desbanca Bom, a Carla Sofia não vai ganhar dinheiro nenhum, acho, né? Porque de tudo que... O real dela entrou na ficção e a moça lá, que está até bem no Emília Pérez, ela não vai. Eu acho muito difícil ela ganhar. A Wicked, eu assisti, vou falar dela, mas assim, né? Não dá. A Nora, a atriz está excelente, mas, assim, o diferente... E a Demi Moore, eu já falei de Substância, a Demi Moore, pra mim, eu amo a Demi Moore como uma estrela, tal, não sei o que lá. Não, se derem um Oscar pra ela, porque ela é americana e tem muitos anos de carreira, foi a atriz já mais bem paga, e aí é pelo meritocracia do conjunto da obra dela. Muito difícil o Oscar dar melhor atriz para estrangeiras. Então, agora, que a Fernanda Torres é a melhor atriz destas 5 concorrentes, não dá. Quem entende um pouco, eu entendo, eu venho desse universo, é indiscutível. O trabalho de atriz que essa mulher fez, bom, Fernanda Torres, né, amor? Eu sou fã número 0 dela há anos, assisti a todas as peças dela, Orlando, na década de 90, no Tuca, vi quando ela chega pelada ali, porque tem um porquê, assisti The Flash and Crash Days, vi com a mãe, que eu não entendi nada da peça, mas assisti lá atrás, na década de 90 também. Vi a peça que ela fez com a Deborah Bloch, que ficava um homem, coitado, jogado ali o tempo inteiro na peça, mas as duas fantásticas. Vi o Casa de Budas Ditosos, assisti a todos os filmes, estive com a Fernanda Torres, que foi um privilégio meu durante o lançamento do Saneamento Básico. Eu tenho amigos que fazem parte do elenco e me chamaram para ir na premiere. Fui encontrar com eles no hotel, para do hotel ir para o cinema, e eu fui ao lado de Fernanda Torres, na van, conversando com ela, e me diverti. Assisti ao filme muito próximo dela, me diverti e nunca mais a vi assim socialmente. Ela é, pelo menos onde eu a vi, ela é exatamente o que todo mundo acha que ela é, só que 3 vezes melhor. Inteligente, divertida, culta, simples e uma excelente atriz. Então aqui eu vou me costurando às vezes. Mas o filme traz a história é focada na Maria Lucrécia Eunice Faciola Paiva, ou Eunice Paiva. Ela tem muitos nomes, o que mostra, inclusive, era muito comum em famílias abastadas, paulistanas. Ela é de São Paulo, ela nasceu em 7 de novembro de 1929, ter esses nomes grandes. Maria, principalmente, ou Ana, porque tem a ver com Cristo e tudo mais. Então você percebe que no nome dela ela já traz uma estrutura social da família onde ela nasceu. O filme, você vai entendendo aos poucos quem é essa mulher, e principalmente entendendo aos poucos o que aconteceu com Rubens Paiva. Eu acredito que foi muito bem pensado pelo roteirista e pelo diretor, que é o Walter Salles Júnior. Aliás, esse está tudo dele. O Terra Estrangeira, para mim, é o melhor filme que ele já fez, melhor que Central do Brasil. E é com a Fernanda Torres, e é em preto e branco, e é deslumbrante. Walter Salles Júnior. Então, eu achei interessante que você vai, junto com a Eunice, descobrindo quem é o Rubens Paiva, o porquê de ele ter sido preso, o porquê de o exército ter procurado por ele. Ela não sabia, ela não vinha. Por quê? A Eunice Paiva, ela vem de uma família abastada, eles não eram, era uma classe média alta de São Paulo. Tanto que ela, não se fala disso, por exemplo, no filme. Eu vou trazer coisas dela que não sei porquê, mas não se trouxe. Ela se forma em letras. Parece que ela falava muito bem francês e inglês, inclusive, pela Universidade Mackenzie, aqui em Higienópolis, em São Paulo. Inclusive, é a mesma universidade onde o Rubens Paiva vai se formar como engenheiro. Então, ela era uma mulher muito diferente já do seu próprio tempo, onde você tinha a educação, a carreira, um diploma como uma estrutura necessária. Muitas vezes, mulheres que vêm de 1929, que nascem ali, elas eram preparadas para serem donas de casa. Mas ela vai se tornar essa dona de casa com o seu diploma, porque, inclusive, quando ela conhece o Rubens Paiva, eles casam e eles têm 5 filhos. Então ela vira uma mãe, ela vira uma mãe, que para mim é uma das profissões mais nobres e difíceis de serem exercidas, uma vez que elas são a dona de casa é poucamente reconhecida, né? E ela, então, ela se municia desse papel de mãe, de esposa, de dona de casa, e vive com o Rubens Paiva. Eles moravam, inclusive, em Higienópolis, quando estavam em São Paulo. No último governo democrático, antes
da ditadura, antes de 64, a gente teve uma última eleição que elegeu Jânio Quadros como presidente e o Jango Goulart como vice-presidente. Era uma eleição, para vocês entenderem, não sei se vocês sabem, você não votava na chapa presidente e vice, você votava no presidente e no vice. Então eles elegeram um homem de direita e um homem de centro. O Jango, o Jango não era comunista, não vou entrar nessa história, prometi. Então, quando se elege o Jânio e o Jango, você já tem uma chapa estranha, porque você tem um governo meio, né, não se conversavam assim. E o Rubens Paiva foi eleito deputado federal nessa época. Ele foi uma pessoa bastante atuante dentro do Congresso, participou de CPIs colocadas à época, blá, 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 blá. Quando o Jango renuncia, daí vem o Jânio renuncia, o Jango entra e vem a ditadura e dá o golpe e tira o Jango e entra o Castelo Branco como presidente militar, ele então vem um primeiro ato institucional, número 1, que caça os mandatos dos deputados. E ele é cassado, o Rubens Paiva é cassado, ele se exila, ele se autoexila, ele vai embora, porque ali já começava uma perseguição política. Ele vai morar na França, ele vai morar não sei onde mais, mas isso é uma coisa de 8, 9 meses. Para se proteger, e proteger inclusive a sua família. A Eunice Paiva, a família, poucos sabiam dos ainda enfronhamentos políticos que o Rubens Paiva tinha. Quando ele é cassado, para a família, ele para de falar de política. Sendo que ele, inclusive, uma coisa que é muito interessante no filme, não revela isso, mas quem sabe um pouco, e se você pesquisar vai descobrir ainda mais, o Rubens Paiva é filho de um homem muito rico, um fazendeiro do interior de São Paulo. Esse homem, o pai do Rubens Paiva, ele inclusive é eleito em 1968, se não me engano, a prefeito dessa cidade, pelo Arena, que era o então partido ligado aos militares, à direita. O Rubens Paiva, ele era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Não era do PC, do B ou PCB. Não tinha nada de comunista no partido dele. Aliás, ele não era um homem comunista, ele era um homem, inclusive, ele tinha dinheiro, muito dinheiro, por sinal. Ele era um homem rico. Não é? Ele morava onde vai morar. Bem que o Leblon, vou falar. Então, quando ele é exilado, e ele se autoexila, ele fica poucos meses e volta para São Paulo. Tem um enfrenhamento, ele estaria indo para não sei onde, ele desce no Rio, pega uma coisa interessante, parece que ele fala, vou comprar cigarro e vem para São Paulo. Chega de surpresa na família e fala, voltei, vamos viver a nossa vida. Voltar nessa vida e não tem mais nada a ver com política. Ele era um engenheiro, um bom engenheiro, já trabalhava nisso, tinha uma empresa. Falou, vamos fazer até uma coisa, vamos dar. Eles foram para o Rio de Janeiro, onde começa o filme. Uma coisa interessante do filme, tem uma atriz, eu preciso já trazer o nome dela. O nome dela eu fui buscar, e é claro que eu não sei onde mas, meu Deus, eu tenho uma coisa, aqui ó, Pri Helena, que faz a Zezé, que é empregada doméstica. O filme, quando começa, você começa meio sem entender, porque é muita gente falando, são muitos personagens, são 5 filhos dentro de uma casa. Aliás, o menino que faz Marcelo Rubens Paiva é o ator pronto. Você fala assim, esse cara é o próximo Fábio Assunção, Antônio Fagundes, Tony Ramos, esse menino já é um ator. Esse menino é uma coisa. Diferente do Central do Brasil, quando você assistia, você fala, esse menino não é ator, tá aí, estão tentando fazer dele ator. O garoto é um super ator, maravilhoso. O menino que faz o Marcelo pequenininho. E aí, o que vai acontecer? Quando você começa o filme, essa atriz, a Zezé, que faz essa Pri Helena, ela chega pronta. Parece que ela está em 1970. E ela, você entende a dinâmica da casa por essa atriz. Ela está tão perfeita em tudo, já no jogo de cena com os atores, com os personagens, que eu agradeço. Ela foi meu guia de entrada para casa. A partir dali, eu me apaixonei por tudo. Então, parabéns para essa atriz, ela está excelente. Aliás, todos os atores estão muito bem. É um elenco muito bem escolhido. Fernanda Montenegro, você termina aos prantos, né? A atriz que fica 2 minutos e ela precisava ser indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Isso é lá na frente. Então, você entra no filme através desse momento, quando eles mudam para o Rio de Janeiro para terem uma nova vida. E eles vão morar numa casa no Leblon. Gente, no Leblon. A Dias Vieira. Se hoje é o metro quadrado mais caro do mundo, não era a mesma verdade à época. Tinha até
chamava-se de favela, uma comunidade ali perto. Isso tudo foi mexido depois. Ali não era ainda tão valorizado como era Flamengo, como eram outros pontos anteriores ali, Copacabana e tal. Talvez por essa, mas ele morava na esquina, de frente para o mar, numa casa. Nessa casa, a família se estabelece e fica e vai viver os seus anos felizes ali em 1970. O filme, inclusive, para mim, e eu tive que explicar, inclusive, para o Aru, que estava vendo comigo, o filme começa em dezembro de 1970. Não tem uma passagem, não tem um ano novo. Muita gente, eu ouvi no cinema, achando que ele tinha sido sequestrado pelo exército em 1970. Não foi em 71. Em 1970, ele já estava... Uma coisa que tem, que o Marcelo Rubens Paiva vai falar nessa entrevista do Roda Viva, e fica claro isso no filme. E a gente tem que entender os milagres de Deus. Tem aquela piada, tentar ser bem rápido, que tem um homem ali na porta da casa dele, passa o homem e fala, gente, sai daí que vai chover, vai cair o mundo e vai inundar tudo. Ele fala, não, confia em Deus, estou rezando. Aí começa a chover, ele sobe o primeiro andar, passa um homem de barco e fala, vem, João, vem, você vai morrer afogado, filho, vem. Ele fala, não, estou rezando, confia em Deus, estou comigo. Aí chove, vai pro telhado. Ele não está no telhado, vem um helicóptero, joga uma corda e fala, João, sai daí, menino, louco. Vai morrer, filho, afogado. Ele, não, confia em Deus, Deus não vai me deixar morrer afogado. Ele morre afogado. Quando ele chega no céu, Deus fala assim, ele vira para Deus e fala, pô, Deus, confia tanto, você rezei tanto, e você me fez morrer afogado? Ele falou, eu não te fiz morrer afogado, amor, eu te mandei um homem, antes da chuva, um barco e um helicóptero. Você morreu porque foi teu livre-arbítrio. Isso é muito interessante porque o Rubens Paiva já tinha elementos, pessoas avisando do risco que ele corria. Inclusive, tem uma cena muito boa que eu até peguei o nome inteiro, não fica tão explícita que eu conheço essa história. Tem uma livraria no Rio de Janeiro chamada Livraria Argumento, que eu amo, fica ali no Leblon. Uma livraria super tradicional, que aquele é um palco cultural. Se você for ao Rio, visita essa livraria. É uma livraria, mas ali grandes coisas aconteceram. É um cenário cultural brasileiro. Que lá tinha que ter uma plaquinha, ela tinha que ser tombada, essa livraria, porque ela tem história. Você pode fazer uma série chamada Livraria Argumento. Então, Manuel Carlos usava muito a livraria nas novelas dele, com toda a razão. E tem o casal da livraria, que é o casal Gasparian, que é a Dalva e Fernando, que eles têm a conversa com o Rubens. Eles falam, estamos indo para a Inglaterra, venham com a gente. E o Rubens fala, não, imagina, tô ótimo. Precisa, ele vem com a gente. Ele manda a filha mais velha, porque ela já era a filha mais já com o olhar do que está acontecendo, eu quero, democracia. E ele não houve esse pedido de chamada. Ali foi um milagre, ele poderia ter ido, né? Isso em dezembro de 1970, tudo vai acontecer em janeiro de 1971. Então você entra nessa casa, onde você tem conversas, tem muita música, chega uma hora que você fala assim, bom, tá, uma novela das 7. Todo mundo feliz, é que eu sei a história, então eu sei o que vai acontecer. Então, assim, o que é muito interessante, ele mostra uma família solar, uma família que mora de frente para o mar, um menino que joga futebol com a garotada da praia e da comunidade, menino que corre para lá e para cá, que pega o cachorrinho da praia e vira cachorrinho dele. Aliás, tem a história do cachorrinho tão triste, que é real, Marcelo Rubens Paiva pega um cachorrinho da praia abandonado, leva para casa, esse cachorrinho, inclusive, ele vai ser usado até pelos torturadores para se torturar ainda mais a família, quando depois de tudo eles ainda atropelam o cachorrinho do garoto, para mim foram eles, não adianta, e é uma tortura, o tempo inteiro. A família foi torturada durante muito tempo e o desaparecimento do Rubens Paiva é uma tortura eterna, né? Até em 2014, quando se descobre o que aconteceu com ele. Então, essa família está dentro desta casa, num dia a dia tranquilo. A Eunice é uma dona de casa, faz um soufflé, parece que é um soufflé de queijo muito bom. Vizinho entra, vizinho sai, os portões estão sempre abertos. Não se tem medo de assalto, não se tem medo de nada. É um lugar que está com uma segurança ainda existente no Rio de Janeiro. Você tem a presença muito forte do exército pelas ruas. Então, você está ali entendendo que aquela é uma família de classe média alta, vivendo seu dia a dia normal. Os meninos estão na escola, o Rubens Paiva está na empresa de engenharia dele, está inclusive construindo uma casa nova para a família, está tudo muito bem, todo mundo feliz, todo mundo ótimo. Até que um belo dia, o que aconteceu entre 20, acho que foi 19 ou 20 de janeiro, ou 18 de janeiro, não sei a data exata que acontece. Passa o ano novo, chega 1971, e um belo dia, onde está lá Eunice, preparando o almoço daquele dia, e é o que eu falei uma vez, a sua vida não vai mudar depois de um sonho premonitório, depois de um vento que vai passar e vai te trazer uma ideia. Sua vida vai mudar
às 9 da manhã, às 7 da manhã, ao meio-dia, de uma terça-feira comum. Não tem. De um domingo à tarde, de um sábado à noite. Não vai, não existe. A mudança das nossas vidas, a quebra que todo mundo passa por alguma, ela vem num dia absolutamente normal. E o mundo vai continuar normal e você não vai estar. Tem uma cena da Eunice, depois de tudo que ela passou, da prisão e tudo, que ela está na mesma mesa onde aparecem eles antes, olhando, o mundo continua igual, mas aquela família dela não mais. Por quê? Pegando já essa cena, que é muito, muito bonita, quando a filha mais velha vai para Londres junto com o casal da Livraria Argumento, passar uns meses, eles vão fazer sua última despedida, seu último jantar ali e tal. Nesse jantar, você tem as últimas vezes que a família sai junta, feliz. Todos os 5 filhos juntos, com pai e com mãe, com todo mundo tomando sorvete, todo mundo rindo. Eu acho que devia ser ali, esqueci, o Chaica, devia ser, mas é que o Chaica não existe mais. Ali em Ipanema, na Visconde de Pirajá, que era bem característico daquilo que foi mostrado. E ele vai ali naquela história deles, ficam ali num dia normal. Quando corta para a mesma mesa que o Rubens Paiva não está mais, que a menina mais velha está em Londres e que está todo mundo ali tomando sorvete, a Eunice para e vê o cotidiano dos outros igual. E o dela nunca mais vai ser. Então ela vê o casal de namorados namorando, o casal da família rindo, 2 amigas conversando, 3 amigos bebendo, e aquilo, assim, o mundo anda, o mundo gira ainda normalmente, e eu estou em outra rotação. E a gente se sente assim quando cai nesses divisores de águas da nossa própria existência. Mas dentro dessa casa, que está tudo sempre aberto, que está tudo sempre com cortina aberta, que o sol entra a pino, porque é Rio de Janeiro, Leblon, que o vento do mar, a brisa do mar entra em absolutamente tudo. Naquele momento, num dia qualquer, estão a Eunice e o Rubens Paiva conversando, parece que jogando gamão, mas era muito cedo, tudo bem, estavam jogando gamão às 7 horas da manhã, cada um com as suas vontades. Então os dois conversando e batem na porta. E, inclusive, a Zezé, a funcionária da casa, chega e fala assim, dona Eunice, tem uns homens, eles abrem a porta, eles falam, Rubens Paiva, a gente precisa conversar com você. Esse é um momento crucial, que é a entrada do exército, de homens desses doicode, DOPS. Inclusive, eu visitei eu sempre confundo os dois, né? Mas eu visitei aqui na Rua Tutó, em São Paulo, e eu fui visitar esse lugar, e onde tinham as torturas das pessoas em São Paulo, ali, aqui na Rua Tutó, no Parque Ibirapuera, eu morei atrás eu morei na Manuel da Nóbrega, morei atrás, minha mãe mora atrás desse negócio. E é muito triste, porque você entra num lugar onde muita gente foi torturada e morta, e mortes não contadas. E o torturador, inclusive, o grande chefe, morava na casa ao lado, e tem a casa até hoje. Você sente o vazio da vida. É como quando eu visitei campos de concentração na Alemanha. Você não sente a existência, você não sente, não tem energia. É um lugar absolutamente sem energia. Não tem. A sensação que você ouve os últimos sussurros de alguém, os últimos pensamentos de vida. A saudade nunca mais assim, é uma tristeza, é uma coisa, é a inexistência de tudo nesse lugar. Isso eu acho que é o DOP, se eu não me engano. Ou o doicode, acho que é o doicode. Não, é ali na Rua Tutói, devia virar museu, devia ter... E eu fui numa peça de teatro, aí isso eu não sei também sendo o DOPS ou o doicode, que era uma antiga, eram as prisões onde eles colocavam as pessoas, e uma peça de teatro lá nos anos 2000 e pouco foi arrebatador também. Entender a tristeza do outro é você se entender o quanto isso pode se bater em você. E é isso que o filme traz muito forte. Dentro dessa família tradicional, normal, de classe média alta ou alta, com nomes importantes, ligados a sobrenomes importantes, com pessoas influentes, o exército entra, se diz da aeronáutica, entra na casa e leva o Rubens Paiva de uma maneira que ele foi muito, até inteligente. Bom, ele era um homem inteligente. Ele fala, tudo bem, eu só vou me arrumar e nós vamos juntos, até para acalmar a casa. Porque a Eunice achava que estava tudo certo. Ela achava estranho alguns ligados, mas ela não sabia o que o marido fazia. Que também não é nada, meu Deus do céu, vou explicar aqui o que é. Então, assim, é uma coisa de você falar assim, aí ela não está entendendo o que ela tem medo
Até porque o marido já se exilou, ela veio de mundo político, ela sabe dessas histórias e tudo mais. Sabe das histórias passadas, mas não do que está acontecendo ali, porque que o exército entrou na casa dela. E o Rubens Paiva se arruma, põe o terno e gravata, entra no carro dele e com o carro dele ele vai junto com os seus, que ele já devia prever, seus futuros algozes, né? Só que o Rubens Paiva vai com mais um ou dois caras. Ali na casa da Eunice ficam vários. E tem um momento muito importante do filme, que é tudo solar. Lembra que eu falei? Era uma família das novelas da Sete. Vai virar minissérie True Crime. Eles entram, eles começam a fechar as cortinas. Aquele momento é o momento assim, acabou. Família, deixa eu te contar uma coisa. Ficar dançando, ouvindo disco na sala, acabou. Não tem mais o soufflé da mamãe, não tem mais a festinha do papai, não tem mais viagenzinha para não sei o quê. Acabou. 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 E eles fecham as cortinas, fecham as portas, tiram a luz, impedem de o sol entrar. Ali se torna o seu primeiro calabouço. É a primeira prisão que a Eunice é colocada, é dentro da própria casa. Porque ali dentro, a dona da casa, ela sabe que a filha mais velha está em Londres, então está segura. A outra entra e sai, ela fala, vai dormir na casa da sua amiga. O menino entra e não pode mais sair, todo mundo que entra não sai mais. Então ela fica fechada dentro da casa. Ela, a Zezé, a funcionária, o Marcelo, o filho, e eu acho que mais duas filhas. E ninguém mais pode sair. É a primeira prisão, com uma grande tortura já. O Rubens vai voltar. Quando o Rubens voltar, a gente vai embora e sua vida volta a ser normal. Fica em paz. E isso é contado, inclusive, para o Marcelo Rubens Paiva, porque eles, no momento nenhum, saíram abrindo gaveta, jogando tudo no chão e tal. O Marcelo Rubens Paiva, inclusive, joga, eles chamam de totó, mas é pimbolim, né, em São Paulo, que fica aqueles negocinhos, aqueles hominhos jogando, que tem no Friends, maravilhoso, que fica jogando. Eles são muito educados. A Eunice dá almoço e jantar para eles. Ela se torna uma anfitriã da casa. Até porque ela sabe que com o inimigo eu preciso criar uma relação humana, ele precisa me ver como ser humano. E o Rubens Paiva não volta. Ele não volta, o dia chega e ele não volta. Só que a Eunice e a filha mais velha que está na casa, as duas são convidadas a irem prestar depoimento. Onde? Num lugar que vai ser só depois descoberto. Porque quando elas são colocadas dentro do carro desses homens do exército, entram tipo uma baratinha, tipo um Fusca, que chamava Baratinha, por isso que eu chamei de Baratinha. Um Fusca da polícia, sei lá o que é. E eles entram e eles vão correndo e tal. Chega um momento que elas são obrigadas a colocar capuzes. Então elas são cobertas, o capuz entra. E ela vai no carro e chega num lugar que ela não sabe onde ela está algemada, tudo. E ela começa a ser torturada mentalmente. Anos depois, durante a Comissão da Verdade, que eu vou ter que falar um pouco dela mais pra frente, se descobre que isso era uma ferramenta. Marcelo Rubens Paiva conta isso, mas eu já sabia também. É uma ferramenta você usar a família como exercício de tortura. Então eu estou aqui, eu te coloco teu irmão, eu coloco meu marido, teu irmão, tua mulher, teu filho na outra sala e falo, eles estão ali, você não vai contar? Nesse lugar que eu visitei em São Paulo, é contado que a mulher do torturador Master, ela chamava os filhinhos das mulheres que eram torturadas e ficava botando os filhinhos dela para brincar com os filhos das torturadas, levava as torturadas para casa que é colada, tomava chá e falava, você não quer estar tomando chá junto com os seus filhinhos ali, ó? Conta a verdade. Então tudo era uma organização. E conta a verdade do quê, gente? Às vezes não tem, você acha que eu sei, não sei nada. Quando chegam para a Eunice, ela não sabe nada. Ela não sabe absolutamente nada. Só que ela é jogada numa cela. Ela não sabia, e ninguém sabia, só depois a gente vai descobrir que o Rubens Paiva já tinha morrido. Ele não suportou as sessões de tortura, ele já tinha morrido. Então não tinha como a Eunice ser colocada como moeda de troca para ele falar a tal da verdade que eles queriam. E a Eunice fica presa 12 ou 13 dias. A filha é presa um dia e solta à noite no meio de um parque na Tijuca. Vai menina, vai embora. Aí ela chega na casa dela. E eles ficam sem conexão. Não tinha ninguém. Era tudo legal. Não se chamava advogado, não tinha inquérito, você não tinha direito a nada. Absolutamente nada. Você tinha direito a morrer mais rápido se assim Deus olhasse para você.
Porque senão você ia ficar sendo torturado durante dias, dias e dias. E a Eunice fica. E tem uma cena interessante que tem um militar que ele fala para ela: eu quero que você saiba que eu não concordo com nada disso. Porque é óbvio, gente, não dá para você generalizar nada, senão você não vai ao médico. Porque a quantidade de médico que eu faço aqui no canal, de gente ligada à saúde, que se utiliza inclusive do poder de médico para exercer o mal, a gente não vai mais a médico. Né? Ninguém mais vai. Não, o Roger e tal. Religião, ninguém mais vai ter fé. Não é que o fato de você ter esse grupo ruim dentro de um coletivo. Você não pode coletivizar tudo isso. Você não pode dizer que todos os médicos. Não pode. Porque é isso. Não é assim. Não todos os médicos. Então, é interessante porque você vê que dentro do próprio universo, tanto que depois volta a democracia, porque dentro do próprio exército se abre e tal, não sei o que lá. Então, é interessante essa cena desse homem que protege a Eunice ali dentro daquele sistema que ele conhecia. A Eunice é libertada 12 dias depois, sem nunca entender porque ela tinha sido presa. Depois, nessa entrevista, o Marcelo conta, nessa entrevista Roda Viva, o Marcelo conta que falou para a mãe que com certeza ela seria torturada, junto com o Rubens Paiva, para ele contar o que se falava. O que acontece do Rubens Paiva, que é trazido aos pontos, assim, mas só para entender por que ele foi levado. Existia uma coisa que eu sou completamente contra. Eu detesto qualquer crime para se fazer qualquer que seja a sua ideologia. Assim como eu não gosto de tortura, eu detesto sequestro. Então eu tinha uma mania da resistência armada, que para mim, não, assim, não vou entrar em mesmo, mas quando você fala de arma, você fala de guerra. E guerra é guerra. E eu acho isso um horror dentro de uma sociedade. Existiam os grupos armados, existiam os grupos armados, realmente existiam, e eles faziam coisas indignantes. Eles sequestravam embaixadores para fazer com que, através desses embaixadores, presos políticos fossem soltos. Mas assim, não tem como alguém justificar comigo que isso é bonito, porque então você está justificando a tortura. Porque o sequestro é uma tortura. Ainda mais uma pessoa de outro país. Né? Então, foram sequestrados os embaixadores americanos, tem até o filme que é esse companheiro. Tem aqui em Genópolis, aqui na Piauí, numa casona linda que tem ali, que agora virou meio museu, vai visitar na Rua Piauí, é ótimo, é um sobradão bonito e tem umas exposições, mas a própria casa tem sua história. Que até o cônsul japonês foi sequestrado quando estava entrando com o carro nessa casa, e teve o sequestro do embaixador suíço, que acho que foi o último. E ficou-se muito dessa parte. Esses presos políticos, quando eram soltos e eram exilados, queriam se comunicar com os seus no Brasil. Claro que não vão mandar pelo correio, porque o correio brecava essas pessoas e se utilizava disso. Porque nessas cartas, as pessoas que estavam exiladas não estavam somente falando de saudade, estavam falando da continuidade da luta pela redemocratização, seja armado ou não, mas eles continuavam na luta deles de alguma maneira. Quem fazia a vez de correio para algumas cartas que chegavam era o Rubens Paiva. As pessoas, tem umas cartas que chegam e o exército já estava monitorando eles. E eles queriam essas cartas, eles queriam saber para quem entregaram, eles queriam saber o que tinha dessas cartas, porque começa inclusive a ter paranoia em todo mundo. E eu não sei se o Rubens Paiva entregou ou não, ninguém sabe. E a Eunice não sabia de nada disso. Ela descobre ao longo com a gente. Durante o filme a gente vai descobrindo um pouco. Tem outras coisas que são ligadas, mas aqui eu não vou me estender na biografia do Rubens Paiva ali inteiro nisso, porque tem... Mas ele não era de repressão, de luta armada, de grupo comunista. Ele estava tentando fazer uma mãe conversar com o filho, entendeu? Estava numa coisa mais... Ele era um pai, ele era um marido, ele tinha responsabilidades fraternas dentro da sua casa, ele via assim as outras pessoas. A Eunice é solta. E as cenas que a Fernanda Torres faz durante os tomadas de depoimentos dela, ela consegue fazer uma coisa, ela consegue fazer uma coisa tão minimalista. Ela faz o que a Eunice imagina que seria de fato. Ela era uma mulher muito inteligente e sabia o quanto era necessário ela não colocar no inimigo a força total. Então ela precisa humanizar, ele precisa entender que ela é uma mãe. E ela não sabe de nada mesmo. A Fernanda Torres, ela faz um trabalho de personalização dessa... Assim, você fica angustiado. Você fica dentro da sala com ela. Você fala, meu Deus do céu, eu tô ficando com claustrofobia. Ela é tão... Mas, nossa senhora.
E ela solta, ela sai, ela chega em casa, cena de ela tomando banho. Aí você pega com a Demi Moore, fica assim, você fala, gente, isso não é cena, é uma mulher esfregando batom. Desculpa, não... A Demi Moore, eu detesto Substância, já falei aqui, eu acho que foi um chato, perda de tempo. Mas você vê o trabalho de ator, de trabalho dramático, eu não preciso comparar com a Demi Moore, mas estou dizendo que é uma das cenas que se fala muito. A cena de Fernanda Torres chegando e tirando, porque ela ficou 12, 13 dias sem tomar banho, sem comer, com banheiro nojento e tal. Ela quer tirar aqueles 12 dias, ela se esfrega, mas ela se esfrega, você vê que ela quer esfregar a história que ela viveu. Ela quer se limpar daquela pocilga, daquele esgoto onde a coitada foi jogada. É deslumbrante essa cena. Todas as cenas são muito boas. E ela entra ali no momento que ela percebe o seguinte: eu agora preciso entender o que aconteceu com meu marido, mas manter os meus filhos vivos, e os meus filhos em paz, e os meus filhos podendo ver a vida deles, porque os filhos têm um futuro, são 5 filhos. E ela tá lá com 40 e poucos anos, olhando e fala assim, e agora? Porque, como é falado ao longo do filme, o desaparecimento, como a gente fala aqui também, é a pior das coisas, porque o cara está desaparecido. Você não sabe, é a tortura diária, é a tortura de hora em hora. E é desejada por quem fez desaparecer. Ninguém desaparece e ninguém consegue encontrar, sendo que a pessoa que fez desaparecer não tem prazer em manter aquela pessoa destruída. A tortura é com quem procura. Quando não se entrega o Rubens Paiva, o exército diz que ele não foi preso, isso, aquilo, só que lembra que ele foi de carro? É o carro que vai mostrar que ele foi preso, porque o carro dele está lá. O que o carro dele está fazendo aqui? A Eunice precisava provar que o marido, inclusive, foi preso. Porque era negado, uma vez que lembra que eu te falei que esses órgãos eles eram fantasmas, legalmente falando. Ela teve que provar que... Só que ela tem o dia a dia. A Zezé, a empregada, vai receber o salário dela. Ela precisa comer. O filho tem aula de não sei o quê, tem escola, tem material de escola, como é que paga? Sendo que dentro daquela estrutura familiar, normal como era a época, a conta corrente está no nome do marido. A mulher recebia um dinheiro para cuidar do orçamento da casa por mês. Ela vai tentar tirar dinheiro. Não deixam. Como é que ela paga a conta de luz que vai chegar? Fala, meu marido está desaparecido, volta em 2014 que eu te pago. Existe essa realidade da vida que é muito interessante que o filme mostra. A tristeza, a dor, a saudade, a angústia, o medo, o desespero de se procurar por quem está desaparecido. Mas o dia a dia real, que ele é cruel, boleto não vai aceitar atraso. E ela entra nessa disparidade, porque ela é a matriarca agora de uma família com 5 filhos. E ela começa a se organizar de como, primeiro, entender por que o Rubens foi preso, até para provar que ele foi preso. Pediram habeas corpus de soltura, porque até então ela achava que estava vivo, existiam pessoas que sumiam 2 meses e voltavam, ele ainda estava nesse período. Aí sai uma matéria, inclusive, que o Rubens Paiva, uma matéria super, isso todo mundo já sabe, é mentira, organizado pelos esses homens do Exército, que eles pegam um Fusca e botam fogo no Fusca e dão uns tiros e falam que quando eles estavam indo libertar o Rubens Paiva, daí eles já assumiram que ele foi preso, ok? Beleza. Aí, assim, estavam indo libertar, ele levou um susto, veio a guerrilha, porque eles queriam meter o Rubens Paiva como guerrilheiro, ele não era, gente, não fazia parte dessas pessoas. Que eles foram interceptados e ele saiu do carro correndo. Tem um ponto interessante, que eu não sei onde eu li isso, mas o Rubens Paiva pesava 100 quilos. Como que ele saiu correndo de um Fusca, no banco de trás, você tem que levantar. Filho, para ele sair desse Fusca, ele ia precisar de pelo menos uns 20 minutos. Porque tem que abrir o banquinho, se jogar para casa, jogar para lá. Não tem. A lógica impede esse tipo de fantasia que ele está colocando. Então eles inventam essa história, tiram foto e vira capa de jornal, inclusive, falando que o Rubens Paiva, na verdade, fugiu. Ele está desaparecido, mas desaparecido porque ele quer. E como é que você faz? Você não tem uma certidão de óbito. Você não tem uma prova de absolutamente mais nada que pode ter acontecido. E essa família vai ter que viver esse caos diário do medo do cara que tem gente olhando o dia inteiro olhando para a casa dela. Os filhos sem entender o que aconteceu com o pai, criança pequena que às vezes não entende nada mesmo, gente, adolescente emburrada porque quer ir para a festa da amiga, e ela tendo que suportar. Eles fazem uma matéria para a revista Manchete, é uma famosa foto, e eu entendi porque é fantástico isso que ela fez. E é real. Quando a revista Manchete vai tirar essa foto, eles queriam que ela estivesse triste. Isso já saiu em muitos lugares, já devem ter visto. E ela fala, por que triste? Não, porque o editor quer uma coisa mais pesada. Lógico, ele pensou, vou mostrar uma família em luto
eterno em espera de um homem que desapareceu. Ela fala, não, não, nós vamos sorrir. Sorriam. Sorriam. E todo mundo sorri. Porque quando você eterniza um momento, e a foto você eterniza, se você não conseguir olhar mais aquilo, você não consegue nem rever o seu passado. É muito mais fácil você ver uma foto feliz do que uma foto triste. Além de tudo, é mantendo o ânimo para cima dessas crianças poderem se tornar adultos menos mórbidos e mais possíveis de se completarem nas suas vidas. E quando revisitarem aquele passado, naquela foto marcada, eles não vão se ver. Primeiro, obrigados a fazer uma coisa que eles não estavam entendendo por quê. E segundo, que assim, eles vão ver a compleição de uma família que é o que eles sempre foram, felizes. Isso é de uma dignidade, é de uma generosidade, isso é de uma... É só um coração de uma mãe para fazer uma coisa dessas. E isso se perpetua na família. Todas as fotos, eles sorriem. Mostram fotos sendo feitas antes e todo mundo está sempre sorrindo. Então essa sensação de se ver registrado e você conseguir se olhar sem se penalizar e sem voltar para aquele amargor que é impossível não ter, é muito bonito. A Eunice, então, ela tem que seguir a vida e ela vai voltar para São Paulo. Tem até um ponto interessante que ela fala, vamos voltar para São Paulo, porque ela percebe o seguinte, que ela precisa virar uma advogada, porque ela vai ser a única para lutar pelo Rubens para sempre. E ela vai falar assim, eu preciso voltar para a faculdade, eu vou voltar, ela tinha 44 anos, não é isso? Ela vai voltar para a faculdade com 44 anos, em 1973. E ela fala, olha, não temos mais como morar aqui. Ela vende o terreno onde era construída a casa, ela vai se desdobrando para conseguir uma grana. Ela fala, nós vamos voltar para São Paulo porque lá tem vovó e vovô. E você pensa, qual vô? Você está falando do ricão lá, do fazendeiro? Não, ela está falando dos pais dela, porque o Rubens Paiva e o pai eram mais rompidos, mais distantes, inclusive por ideais da vida que não se convergiam mais. E ela está falando assim, nós vamos voltar a viver uma vida nossa em São Paulo, porque eu tenho mais estrutura, eu tenho meus pais para ajudar e eu tenho a minha faculdade para fazer, porque ela vai fazer, pelo que eu pesquisei, ela fez a Universidade do Mackenzie também, aqui em Higienópolis, ela fez Direito e ela se forma aos 48 anos. E ela se torna uma mulher muito importante nesse universo do direito. Ela se torna uma sumidade, principalmente ligada aos problemas indígenas e sempre muito focada a música. O Bêbado Equilibrista, que falam choram Marias e Clarices. Clarices, faltou para mim, choram Clarices e Eunices, eu teria escrito hoje. A Clarice é a mulher do Vladimir Herzog. A Maria agora não estou lembrando quem é. Agora, faltou ali colocar que choram Eunices, porque você tem 3 grandes nomes que são sempre colocados de grandes vítimas, de pessoas, e a gente tem que entender, gente, em todo mundo. Esta é uma história da Eunice, real, verdadeira, de uma mãe, de uma mulher, que fez tudo o que fez. Não dá para toda obra a gente querer colocar, mas faltou falar disso, faltou falar daquilo. Mas e a inclusão de tal grupo, e a inclusão do outro grupo? Pelo amor de Deus, gente. A história tem que ser contada do jeito que ela tem que ser contada. Senão vão inventar personagens igual fazem no Maníaco do Parque. Inventam uma jornalista que nunca existiu. E tornam ela heroína. Então tá, vai fazer o quê com a Eunice? Entendeu? Tem que parar também, senão você não consegue fazer obra. Isso é um pouco sacal, quem fica o tempo inteiro apontando a falta de algo. Meu amor, a história está sendo contada é essa. Se não gostou, faz a tua. Agora não obriga o outro a fazer aquilo que você quer que ele faça. Não rola, sabe? Senão, né? Esse filme está sendo um estouro e tudo mais, porque ele consegue conversar com todo mundo. Não é porque... assim, o que é mais legal, e por isso que eu falo que esse filme vale a pena ser feito, é porque ele não é político, ele não é ideológico, ele é de uma mãe, de uma mulher na luta da sobrevivência com os seus filhos e no legítimo direito que ela tem de querer saber o que aconteceu com o marido dela. Para que os filhos saibam o que aconteceu com o pai. Para que eles possam chorar um luto e não um eterno sofrimento de um desespero, de um desaparecimento que todo mundo sabe que não existe, que ele morreu. Mas a Eunice
se torna essa grande mulher, essa grande figura, essa grande voz. Uma mulher sempre muito calma, você vê as entrevistas dela, ela não é uma pessoa, ela não se amargurou. Por isso, vamos sorrir. Sorriam. Porque até no amargor, a vida tem que ser mais leve, senão fica impossível de viver. Você não tem uma cena da Eunice chorando. Depois eu vi que a Fernanda Torres falou que gravaram 2 cenas e eles foram cortados com toda a razão. Você sabe que ela chorou, mas você não vê ela chorando. Ela chora nela, porque ela tem que fazer os filhos viverem. E essa mulher se torna o que se torna em 1996, quando você já tem o governo, já foi redemocratizado, o Fernando Collor já foi eleito, já foi impeachmentado, já entrou, o Itamar Franco já veio, Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso, isso aqui, então você já está um mundo mais democrático. Se cria em 1996, se cria uma lei com o governo na época, que para dar as certidões de óbitos dessas pessoas da época da ditadura. E finalmente, em 1996, eles conseguem a certidão de óbito do Rubens Paiva. E tem a foto dela sorrindo com a certidão na mão. Aliás, o final, assista até o último segundo do filme, porque eu vou mostrando as fotos reais com todas aquelas que você viram sendo feitas. E ela está sorrindo e ela fala, é muito louco porque eu estou feliz. Porque, assim, de novo, é dar dignidade à sua história, ao seu passado, ao seu presente e ao seu futuro. Com a certidão de óbito, agora eu posso caminhar. Eu fiz justiça pelo meu marido, de alguma maneira reconheceram que ele morreu. E com isso, inclusive, coisas legais, né, de herança. Porque assim, o pai dele morreu, pode estar brigado ou não, ele é herdeiro. Mas quem vai assinar pelo Rubens Paiva? Se ele está desaparecido, ele está vivo. Então aquilo liberta a família inteira em questões burocráticas do dia a dia da vida. Aquela conta corrente dele parada lá, que em 1971 ela tentou sacar para pagar o aluguel. E está lá, tem que fechar essa conta. Aí você faz o inventário. Entendeu? Tem partes práticas da vida que é muito interessante, que é isso que sempre precisa ser pensado num filme como esse, que pode acontecer com qualquer um de nós. A Eunice vai ter um jogo de mudança mais... É muito bonito da parte de Marcelo Rubens Paiva, que o acidente dele não ofusca o brilho da mãe. Uma vez que você vai ver, tem um pulo de tempo, e o Marcelo já está na cadeira de rodas, que é quando ela pega a certidão de óbito. E ele não se mostra aqui, porque deve ter sido mais um... Gente, essa mulher teve muitos divisores de água, muitos. E muito profundos, de reconstrução, de reorganização. O Marcelo Rubens Paiva, ele ficou tetraplégico. A volta de uma pessoa tetraplégica é muito mais complexa, até porque precisa de mais apoio. Então, assim... quem assistiu ao Feliz Ano Velho, apesar de ele dizer que não é, eu entendo até por causa da biografia dele, mas você vê essa volta. Tem um filme que é muito bom também, do Roberto Gervitz, de quem eu fui assistente. E a Malu Mader está no filme. E quem faz o papel dele, se não me engano, é o Felipe... Esqueci o nome dele. Aí, o Marcelo não permite que a sua própria história ofusque a história da mãe. O tempo vai passar e essa mulher vai se descobrir com Alzheimer. E o Alzheimer é a doença mais triste que existe, todas são, mas essa é uma doença que eu digo que mata a sua história, né? Você não tem mais lembrança do que você foi, do que você é, você não se remete a lugar nenhum. Você deixa de ser. Tem um filme maravilhoso com Anthony Hopkins chamado Pai, com aquela atriz que eu acho, claro que eu não lembro o nome dela agora, mas para mim a melhor atriz do mundo hoje em dia, que ganhou o Oscar lá como a rainha, acho que como é que é o nome daquele filme, a favorita? Da rainha? Que ela faz a rainha? Não sei, é maravilhosa, ela ganhou o Oscar de atriz, ela ela faz Fleabag, ela faz tudo, ela é uma atriz, ela está no Urso, e você nunca vê ela igual, ela é fantástica. E essa atriz, inclusive, faz o papel da filha dele no filme. E é um filme mais interessante que tem sobre Alzheimer, porque pela primeira vez você vê o Alzheimer pela visão do doente. Ele vive um filme de terror, porque o tempo inteiro ele não sabe quem é você. E às vezes te reconhece, às vezes não te reconhece.
E o verdadeiro doente de Alzheimer é quem cuida. Eu fiz um documentário para Discovery há muitos anos, eu entrevistei muitas pessoas sobre isso. É uma doença ainda muito em estágio inicial de pesquisa. Se eu não me engano, até 1980 não era nem considerada doença, ela era considerada senilidade. E é bem diferente senilidade de Alzheimer. E aí o que acontece? Ela tem esse Alzheimer, e nesse documentário uma coisa que é importante, o grande doente do Alzheimer, além da pessoa que tem, é quem cuida. Então se você for um cuidador, principalmente se você for familiar, se tiver uma mãe, se tiver uma tia, uma avó, e você estiver cuidando, você tem que se cuidar. Você precisa se cuidar. Porque eu me lembro desse documentário, os números são impressionantes. É uma porcentagem alta de pessoas que cuidam do doente de Alzheimer que morrem de infarto. Então, você participa tanto da doença que você se torna, inclusive, com problemas cardíacos, isso e aquilo. Então, se cuida. Se você cuidar de uma pessoa com Alzheimer, faça terapia, tente ter uma hora por dia seu. Você tem que se cuidar, porque se você morrer vai ser ainda pior pro doente de Alzheimer, e você não merece. Então, assim, é uma coisa muito complexa. E a Eunice se descobre com esse Alzheimer. Uma mulher inteligentíssima, uma mulher com uma história absurda. E aí, quando você vê a Fernanda Montenegro entrando na personagem que ela recebe da filha, e a filha entrega... É uma coisa tão bonita aquilo, é uma coisa da arte que me emociona. E a Fernanda Montenegro... Não vou chorar, né? Porque eu chorei na hora que ela apareceu. Ela está vazia, porque o Alzheimer é uma doença que te esvazia. É um olhar sem luz. A pessoa está viva e muitas vezes os órgãos estão bons, então assim, a morte é muito complexa. Mas ela está vazia, e ela está com um olhar vazio que dói. Mas você está acompanhando toda essa história. Você fala, pô, essa mulher com tudo isso, agora que ela poderia estar curtindo os netos, a vida, porque em 2014, inclusive com a Comissão da Verdade, que é colocada em 2011, estabelecida em 2012 até 2014, se descobre o que aconteceu com Rubens Paiva. Só que ela não vai ter esse privilégio de talvez ter entendido, porque ela já estava com Alzheimer. Ela morre em 2018 e ela ficou, acho que, 18 anos com Alzheimer. O Rubens Paiva, só para a gente entender, é contado pelas pessoas que o torturaram, que no dia que ele chega ali, nesse lugar ali do Exército, tinham duas mães, inclusive, duas mulheres, que estavam sendo também interrogadas, e uma delas passa mal, ele vai ajudar, ele é caceteado, chutado, jogado ao chão, já humilhado. E ele era um homem, assim, ele não era um homem bruto, de briga, além de tudo. E ali ele já começa a ser muito chutado. Ele é muito espancado e ele tem uma coisa de ficar com falta de ar. Ele é levado para um outro lugar, para um outro depoimento, e ele está se falando de falta de ar o tempo inteiro. Testemunhas falam que ele pedia muito água e não davam água para ele. E ele morre em 2 dias, tanto que daí é colocado que ele morreu, a certidão de óbito dele é atualizada para causar morte e tortura durante o governo militar. Eu acho isso digno, porque foi assim que ele morreu, né? Mas ela não viu isso, ela não pôde ver isso. Só que, por que chama Eu Ainda Estou Aqui? Que eu achei tão tocante isso. Eu ainda estou aqui, na minha opinião, analisando tudo que eu vi e toda a história que senti, é porque ainda estou aqui. Nós conseguimos ainda estarmos todos aqui. Nós tivemos toda a chance do mundo de não estarmos mais aqui, porque a família poderia ter sido dizimada. E você reencontra a Eunice, já bem mais velha, com a Fernanda Montenegro fazendo, totalmente unida, em função de algum Natal, algum Ano Novo, sei lá o que é, mas se reunindo, são 5 filhos. Já é difícil numa família sem problema. Uma família com uma história dessas, se reunir todo mundo é mais complexo. E passamos por tudo e ainda estamos todos aqui. E conseguimos estar aqui. O Rubens Paiva está aqui. Você não apagou a memória dele como tantas outras. Parece que foram mais de 20 mil pessoas torturadas. Era um número muito grande. Muitos desaparecidos. O número real é inferior, óbvio. O número que é dado. Quantos Rubens Paivas desapareceram, que a gente não sabe nem o nome, nem história, nem nada. Ele ainda conseguiu estar aqui. Apesar de terem tentado apagar ele, ainda ele está aqui. Apesar de terem mantido ele desaparecido, que isso é uma tortura do torturador,
que fica feliz da vida imaginando a dor que aquela pessoa está sentindo, eles ainda estão aqui. A história dele ainda está aqui. A história dele se perpetuará para sempre, numa prateleira muito mais nobre, muito mais importante do que quem o torturou. Não, os algozes não foram penalizados em absolutamente nada. É como uma pessoa que a gente faz casos aqui que encontra o assassino da sua filha no supermercado. É como o Marcelo Rubens Paiva estar no spot e entrar o cara que torturou o pai dele, e matou o pai dele. Deve ser horrível esse tipo de coisa, porque não foi explicado o que aconteceu, mas justiça não foi feita. O Eu Ainda Estou Aqui tem um momento muito bonito, que é um momento que a Fernanda Torres, eu não vou contar porquê, você assista ao filme até o final, que a Fernanda Montenegro, ela está vazia. Ela devia ter sido indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante só por essa cena. Ela está vazia, ela não tem nada dentro dela. Mas vai acontecer uma coisa específica, que o olho dela, que não está para baixo, o olho dela, ela faz uma coisa, como é que essa mulher consegue fazer tudo isso? Que ela, por 3, 4, 5, 6 segundos, ela volta a Eunice, ela ainda está aqui. Então, Eu Ainda Estou Aqui, ele traz um significado maior para tudo. Nós ainda estamos aqui. Com a possibilidade de, democraticamente e com liberdade, podemos discordar, podemos não gostar, podemos achar diferente. O que não permite é que a gente... Permite, mas assim, você tem de verdade mesmo? Você quer ficar brigando todo mundo? Essa dicotomia onde a gente entrou, essa necessidade de sermos de olhares tão díspares que não podem se conviver. Eu convivo. Numa festa de aniversário meu, tem gente de extrema direita e gente de extrema esquerda. Porque todo mundo me traz uma história de vida, que me interessa saber da sua vida. Entendeu? Eu tenho de centro, de direita, de centro-esquerda. E aqui em casa, como a norma é minha, e do Aru, óbvio, mas no meu aniversário é minha, todo mundo sabe como eu sou. Então ninguém vai ficar batendo papo, briguinha. Então todo mundo tem que conversar. Sabe o que acontece? Conversa a noite inteira, sem briga. E talvez ali se saiu todo mundo um pouco melhor, com mais profundo, inclusive, no que se próprio acha. Então, o filme é para nos tocarmos humanamente e não para brigarmos numa guerra. É muito bonito que a Fernanda Torres conseguiu, eu chamei ela de Ayrton Senna e de Elis Regina, que eu já fiz os comentários deles, e para uma coisa muito interessante, que Elis Regina, Ayrton Senna, Roberto Carlos e Pelé, são 4 personagens do Brasil que conseguem unir todos os lados. E a Fernanda Torres conseguiu unir todos os lados através de uma torcida que o brasileiro está tendo. Mas ela falou, gente, assim, menos ranço, menos tudo e mais possibilidade de a gente se permitir conviver com os diferentes. É tão legal conviver com gente diferente, é tão importante, que eu não entendo porque todo mundo quer colocar todo mundo na mesma caixinha. E aí todo mundo, se não é assim, você... Então você é tal coisa! Então você é tal coisa! Não, eu posso ser um pouquinho, às vezes, uma coisa, um pouquinho menos a outra, um pouquinho mais o outro, um pouquinho menos o outro. E quando eu falo que eu sou contra a saidinha, o que vem de gente me chamar de você quer que a pessoa morra na cadeia. Aí eu falo, não é nada disso, vai entender o que eu tô falando. Coisa chata. É isso. A minha opinião, trouxe aqui história, pedido de vocês, inclusive, muita gente pediu, e eu queria, de verdade, que a gente... Todo mundo que sai daqui desse vídeo, se você ficar até aqui ao final, me conta aqui, o que você achou? É possível que a gente possa voltar a conversar e não ficar só brigando? Mas não é para falar de política, gente. Eu não quero saber se você votou nesse ou naquele. Eu não quero saber o que você usou na mão. Não me interessa. Não me interessa, não quero saber, de verdade, não me interessa, não interessa sabe para quem? Para ninguém. Não devia interessar nem para você. Não me interessa se você fez isso ou aquilo, não me interessa se você votou em A ou B, não me interessa qual a cor que você quer. E para falar desse filme eu tive que escolher uma cor. Eu pus um azul escuro, que eu gosto. Pelo amor de Deus. Eu pus uma cor que eu falei, meu Deus, se eu fizer essa cor, imagina, louca. Eu falei, não.
né? Tem que ser mais inteligente. Então, assim, me diga, você acha que é possível a gente mudar, a gente se melhorar, a gente se tornar mais leve, gente? Vamos sorrir mais para as fotos. Vamos fazer a Eunice, sorria. Porque com um sorriso, até o ato de você sorrir faz ficar mais leve. Quando você faz assim, parece que o mundo cresce com você do que você gosta. Ou assim. Não dá. Sorria. Ai, Beto, você quer uma quê? Uma gente boba que fica sorrindo? Não, quero eu quero só que as pessoas possam conviver. Sem briga. É isso. Então é isso. Me conta se viu o filme, não viu. Bom, gente, tem vídeo todo dia. Acho que eu falei até demais, mas acho que valeu a pena. Até já.